Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade então aqui à nossa aula, agora que a gente entendeu um pouco sobre foco, concentração, sobre pré-talk, sobre rapport. Nós precisamos entender, tá? Antes de nós entrarmos nas induções, nós precisamos entender o porquê que a hipnose acontece. E para nós entendermos o porquê que a hipnose acontece, nós temos que entender um pouco de como que acontece, como que funciona o nosso cérebro, como que você aí funciona, como que eu funciono, como que a pessoa que você vai atender funciona. Então, o nosso sistema neurológico é igual, tá? Seja para um japonês, para um gordo, para um magro, para um negro, para um branco, para um índio, para uma criança, para um adulto, o sistema neurológico é o mesmo. Nós vamos reagir a estímulos da mesma maneira. Nós temos os 5 sentidos e todos nós temos os mesmos, que é a visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, é como nós captamos o mundo. Então o nosso cérebro ele capta, por exemplo, a luz, né, pelos olhos, parte dessa luz forma a imagem e parte dessa luz acontece uma outra coisa que nós vamos ver mais adiante, tá? Mas eu quero dizer que o que a gente vê nem sempre é o que a gente enxerga, né? Eu quero dizer com isso que o cérebro pega essa luz e transforma em impulso elétrico e ele vai codificar esse impulso elétrico e dizer que isso aqui, por exemplo, é uma filmadora, que isso aqui é um quadro que eu estou escrevendo, enfim, ele vai codificar isso tudo, tá? Então, nós precisamos entender um pouco mais como que nós funcionamos, certo? Para nós chegarmos a explicar e você entender como e por que acontece a hipnose. Uma pergunta, você já foi hipnotizado alguma vez? Aposto que sim, tá? A hipnose, embora não pareça, né, que seja tão simples assim, mas é um processo fisiológico do ser humano, é um processo endógeno, ou seja, acontece dentro de nós e é natural. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a cada 90 minutos nós temos uma glândula chamada glândula pineal, que além de ser uma glândula é um órgão sensorial que nós vamos estudar mais para frente. Essa glândula, ela produz melatonina e a melatonina é responsável pelo nosso sono, né? Pelo estado de vigília, né? Por manhã e tarde, enfim. E essa glândula, a cada 90 minutos, ela dá um picozinho, ela dá uma descarga da melatonina. E essa produção de melatonina que ela faz a cada 90 minutos, ela dá uma sensação de relaxamento e induz por alguns instantes ao sono. Mas já ela, opa, não é hora ainda, né? Então volta ao estado normal, volta a serotonina aí ser predominante no teu organismo. Só que a cada 90 minutos ela dá esse pico, quer dizer que a cada 90 minutos nós entramos, né? Nós ficamos mais sensíveis ao estado de hipnose. Às vezes você já parou, às vezes em algum momento, ficar olhando um pontinho assim do nada, você fica olhando um pontinho e fica assim, né, vidradão num pontinho. Às vezes alguém te chama, você não dá muita atenção. Esse momento é aquele pico, né, aquela descarga que a glândula pineal dá de melatonina e você dá uma viajadinha assim na maionese, né? Então, esse é o estado, né, ideal para se fazer hipnose, só que nem sempre a pessoa vai estar nesse estado. Então, você vai ter que fazer o quê? Todos aqueles passos lá que eu falei antes, por isso a pessoa estando nesse estado ou não, depende da indução, você vai ter um sucesso mesmo assim, tá? Mas o que eu quis dizer com essa produção de melatonina, com a pineal,
é mais ou menos para explicar como que o nosso fisiológico funciona e que sim, todas as pessoas, né, entram em transe e é um processo natural que acontece a cada 90 minutos, certo? Então, todo mundo entra em transe. E eu vou começar agora a explicar o modelo da mente, ou seja, não que o nosso cérebro é assim, tá? Ele é muito mais complexo do que isso, mas eu vou explicar didaticamente para você entender como que funciona, né? Como que nós funcionamos para com a hipnose. Como que, digamos assim, didaticamente você vai entender como que você funciona, tá? Como que são suas emoções, as suas memórias, os seus vícios, aonde estão cada um alojados, cada um deles, enfim, como que a hipnose chega lá, por que que ela chega lá, como que funciona a hipnose, por que que às vezes eu dou um comando, a pessoa desliga, às vezes não, né? Quando que eu uso uma indução, quando uso outra, e aqui você vai entender o porquê que a pessoa não ter medo, né? Você vai entender a importância de ter foco, de ter concentração, a importância de um bom pré-talk, de um rapport. Então, fica atento aí que na próxima aula eu vou explicar o modelo da mente e como funciona a hipnose. Até a próxima.